Pterófilo scalari. Sabe quem é? Mas com certeza a carabandeira você conhece, não conhece? Então é dele que a gente vai falar hoje. Peixe extremamente popular no aquarismo mundial, outra espécie nossa, da América do Sul, com bastante no território brasileiro. A gente vai falar dele hoje, a carabandeira. Fala povo, Rick Gama aqui. Hoje a gente vai falar dessa espécie maravilhosa, muito bonita, uma beleza única, um comportamento fora de série, uma inteligência absurda, uma espécie bem engenhosa, temperamental, por vezes perigosa, dependendo das espécies que você mantém junto. A gente vai falar sobre isso. O carabandeira é um peixinho muito popular, acessível, com cuidados bem básicos até. Eu acredito que é uma das primeiras opções de espécies que a galera tem no aquário. Muita gente começa o aquário com kingios e bandeiras, apesar dessa mistura, fica uma mistura meio louca, né? Kingio com bandeira, porque tem hábitos totalmente diferentes. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Mas enfim, vamos falar sobre ele hoje. Então ele é um peixinho ali da bacia amazônica, da família dos ciclídeos americanos, apesar de não parecer, porque o formato dele é bem diferentão, né? Mas tanto ele quanto o disco são ciclídeos, cara, ciclídeos americanos, da mesma família ali do Oscar, por exemplo, ou do acará severo, do Jack Dempsey Blue, do acará boca de fogo, enfim, todas essas espécies americanas, muitas delas da bacia amazônica, são ciclídeos. A gente vai falar sobre o que determina peixe ser um ciclídeo. Os ciclídeos fazem parte de um grupo de peixes chamados teleósteos. Tem como característica serem peixes ósseos, diferencia dos peixes cartilaginosos. Tem como característica a formação complexa da mandíbula, formada ali por vários ossos e disposição desses ossos de uma maneira específica. Isso nos leva à primeira coisa que determina se o peixe é um ciclídeo ou não, que é a presença de uma mandíbula faríngea. Então sim, esses peixes têm duas mandíbulas. A primeira, que é a principal, a que a gente consegue enxergar, que é a boca do animal. E essa primeira mandíbula, ela tem características que determinam que tipo de alimento esse animal consome, como a gente tem o exemplo de alguns ciclídeos algueiros do Malawi, que tem a boca adaptada para consumir apenas algas. Essa primeira mandíbula, que a gente caracteriza como boca, é responsável por capturar o alimento, e a segunda mandíbula, a mandíbula faríngea, ela é responsável por processar esse alimento. Você já deve ter reparado o seu peixe Oscar mastigando o alimento. Você deve ter reparado que é como se ele estivesse mastigando com a garganta, não é certo? Mas é basicamente isso mesmo, porque essa mandíbula fica localizada próximo da garganta dele. Ela que é responsável por triturar e processar todo o alimento antes dele engolir. Outros peixes também têm esse tipo de mandíbula faríngea, só que a disposição, formatação dos ossos e a funcionalidade dela nos ciclídeos é o que determina uma especiação deles. Somente os ciclídeos têm essa mandíbula formatada desse jeito, com essas funções específicas. Os dentes presentes nessas mandíbulas faríngeas são correspondentes também à alimentação que esse peixe consome, podendo existir ali uma espécie de molar, ou um tipo de lixa, ou alguns dentinhos pontiagudos. Depende do que esse animal consome. A formatação dos dentes dessa parte corresponde à sua alimentação. Outra característica dos ciclídeos é a mandíbula protrátil, o que também a gente consegue observar em outros peixes. Por exemplo, as carpas têm mandíbula protrátil, mas de novo, a conformidade, a disposição dos ossos para formar essa mandíbula é o que determina se ele é um ciclídeo ou não. A gente pode reparar quando o Oscar vai se alimentar, que ele faz um movimento onde ele projeta a sua mandíbula de uma forma e cria um vácuo que engole o seu alimento em milésimos de segundo. Na verdade, coloca na boca o alimento em milésimos de segundo. Ou você pode ter reparado, por exemplo, o seu bandeira bocejando uma hora dessas e viu que a mandíbula dele se projeta para fora da boca. Isso é mandíbula protrátil. A disposição dos ossos dessa parte da mandíbula ajudam a determinar se ele é um ciclídeo ou não. Outra característica que determina se o peixe é um ciclídeo é a disposição, a localização, a conformidade e a funcionalidade de partes das brânquias desses peixes. Os ciclídeos têm a capacidade de filtrar nas brânquias, nas guelras, parte do alimento que seria desperdiçado pelo fluxo de água utilizado na respiração. Você deve reparar quando o seu Oscar se alimenta também que parte das partículas dessa alimentação escapam pelas guelras. Boa parte da alimentação que seria desperdiçada, o Oscar consegue filtrar a água de forma que essas partículas não passem e sejam reintroduzidas para a boca dele para que ele consiga engolir essas partículas que seriam desperdiçadas. Os ciclídeos têm isso e também é de forma bem específica para cada tipo de alimento que essas espécies consomem. Então, peixes algueiros vai ter um determinado tipo de filtro nessa parte para não deixar o alimento escapar enquanto ele respira. E vai ser diferente para um peixe carnívoro, insetívoro e por aí vai. Cada
tipo de alimento tem um tipo de filtro nessa parte do corpo dos ciclídeos que dão a eles essa capacidade de filtrar o que seria desperdiçado. E por último, a formação das nadadeiras. Eles têm presente apenas uma nadadeira dorsal, sustentada por espinhas, a presença de nadadeiras ventrais bem proeminentes e a formação das espinhas, o desenho de cada espinha que vai sustentar essas nadadeiras também determinam se o peixe é um ciclídeo. Mas como eu disse, essas características externas são presentes em vários outros peixes de outras espécies. Mas o que exclui esses peixes dos ciclídeos ou integra eles em outros grupos é a presença ou ausência de algumas dessas características. Por exemplo, com tudo isso que eu descrevi, você pode dizer que o beta seria um ciclídeo, então, certo? Errado. Porque o beta tem algumas características que o excluem dos ciclídeos, características que os ciclídeos não têm, como por exemplo a presença do órgão labirinto. O beta tem a mandíbula protrátil, ele tem mandíbula faríngea, ele tem as nadadeiras em conformidade bem parecidas com as dos ciclídeos, só que ele não é um ciclídeo, porque ele tem um órgão específico que o exclui dessa família, além de outras características. Mas o que mata a pau a charada é a informação genética. O DNA é o que determina definitivamente se o peixe é ou não ciclídeo. Todos os ciclídeos têm um ancestral comum, que viveu há mais ou menos 150 milhões de anos atrás num supercontinente chamado Gondwana. Antes desse supercontinente se separar, ali vivia o ancestral comum dos ciclídeos todos que existem hoje em dia, que se espalhou por esse supercontinente, e aí com a separação desse supercontinente é que ficou possível a gente ter ciclídeos nas Américas, na África e na ciclídeos espalhados pelo globo todo. E aí cada espécie de ciclídeo evoluiu da sua maneira para viver da forma que vivem hoje. É mais um peixinho que foi descrito pela primeira vez pelo nosso truta Haeckel. A gente já falou sobre ele lá no vídeo sobre Oscar. Depois desse vídeo vai lá ver, tá muito legal. E isso ocorreu lá por volta de 1840. Ele é encontrado em rios e córregos bem lentos, eles preferem uma água mais tranquila, não vai fazer turbulência dentro do seu aquário que eles não vão gostar, pelo formato do corpo dele, né? Ele tem um formato bem achatado e se ele ficar de lado pro fluxo, coitado, ele vai ser arrastado pela correnteza facilmente. Ele tem um nado bem elegante, bem coordenado, a horas parece que ele tá flutuando no espaço, é um nado bem bonito, é um dos nados que eu mais gosto de observar no aquarismo, é a natação do vacarabandeira. Acho bem interessante mesmo a forma como ele controla a aceleração para frente, o freio e fica paradinho e de repente ele dá uma ré. Eu acho uma natação bem interessante, bem bonita, principalmente ao observar esse bicho da forma que ele mais gosta de conviver, que é em cardume. Você manter um exemplar de bandeira no meio de um comunitário, esse peixe pode não ter uma vida muito legal. Ele pode ficar muito inseguro, muito tímido, escondido no aquário, ou comportamento fora de cardume. O peixe fora dessa situação pode se tornar agressivo ou tímido. E os bandeiras são indivíduos bem individuais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cada um pode reagir de uma forma diferente. Você pode ter uma bandeira que vai ficar tímido, assim como você pode ter bandeiras que fiquem bem agressivos, e essas são as duas situações normais. Um temperamento mediano em um exemplar que fique fora da situação de cardume é bem raro. Muito dificilmente você vai ter um peixe equilibrado vivendo num aquário comunitário se ele estiver sozinho, no sentido de fora de cardume. Então, para o seu peixe se sentir bem, procure misturar uns 5 ou 6 exemplares no mínimo, para que eles formem um cardume bem equilibrado, com machos e fêmeas ali, tendo os machos disputando as fêmeas, o que é normal dentro do cardume. É um peixe que tem que determinar hierarquias dentro do cardume, e todo esse processo de vida em cardume traz um bem-estar para esse animal. Depois que essa galera briga ali por hierarquia, normalmente essa hierarquia fica estável. Dificilmente você vai ver disputas de um outro macho tentando ascender na hierarquia. A hierarquia é estabelecida e o grupo fica fixo nessa hierarquia por muito tempo. Não é possível da posição hierárquica mudar, mas é muito difícil. Eles preferem manter a hierarquia estável. Diferente de cardumes de paulistinha, por exemplo, que é briga o dia inteiro e a hierarquia muda durante o dia umas 3 ou 4 vezes. Ou com barbo sumatra, por exemplo. O cardume de bandeira normalmente é mais estável depois que a hierarquia é estabelecida. Até a hierarquia se estabelecer, brigas são normais e não costumam passar de uma agressão leve só para determinar a hierarquia. Dificilmente os bandeiras vão se matar
por causa disso. A não ser que o aquário seja muito pequeno mesmo e que o cardume esteja desequilibrado, tendo mais machos do que fêmeas. Você deve encarar um cardume de bandeiras como um indivíduo. Esse negócio de comprar uma bandeira por vez pode ser bem complexo e bem complicado para o seu aquário e desequilibrar demais o seu aquário. Eu vou te trazer uma dica de ouro aqui para você na hora que você for comprar bandeiras. Procure encarar um cardume de bandeiras como sendo um indivíduo. Procure pegar um grupo de uma vez, 5, 6 bandeiras por vez. Os bandeiras, quando eles estão na loja, eles já estão determinando hierarquia. Eles já estão no processo de disputa hierárquica, definindo quem manda mais em quem. Quando você pega esse grupo e leva para casa, as disputas já estão pré-estabelecidas e só vai finalizar dentro do seu aquário. Quando você compra um exemplar por vez, você vai ter treta. Sempre que você inserir uma bandeira dentro do aquário, vai rolar uma nova disputa hierárquica. E isso desequilibra a harmonia dentro do aquário e às vezes dá problema. Então a minha dica é: procure comprar de uma vez o seu grupo que você quer dentro do seu aquário. E se você sentir vontade de misturar uma outra variedade, por exemplo, encare da mesma forma. Quando você for comprar, compre mais de 5 exemplares dessa variedade. Você vai conseguir mais equilíbrio dentro do seu aquário comprando dessa forma. Nada impede de você comprar um por vez também. Só que essa dica vale ouro e ninguém te dá. E é por isso que você já vai curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, você já vai se inscrever. Tô esperando. Ninguém tem essa preocupação com você, meu amigo. Só um gama aqui. Então, finalizando essa parte de cardume, peixes de cardume se sentem bem melhor estando em cardumes. Acertar um cardume equilibrado, tendo mais fêmeas do que machos, apesar desses peixes formarem casais e normalmente esses casais ficam fixos pro resto da vida, até eles determinarem os casais, eles precisam estar num grupo onde tenha mais fêmeas do que machos. Não pode ter só um macho para um montão de fêmeas, senão não funciona, porque a disputa hierárquica entre os machos tem que acontecer. Isso faz parte do processo todo ali de reprodução desses peixes. Então, para determinar os casais, precisa rolar a disputa entre os machos primeiro, para depois as fêmeas e os machos se escolherem ali mutuamente. Então, tem que ter alguns machos para algumas fêmeas, normalmente mais fêmeas do que machos. Falando de casais e reprodução, a gente entra nesse assunto sobre reprodução. Os bandeiras com aproximadamente 1 ano já são maduros sexualmente e já conseguem começar a formar os casais dentro do cardume. O segredo na reprodução de qualquer ciclídeo americano que faça a postura dos ovos grudada em objetos, posteriormente o cuidado com essa postura, o grande segredo está na limpeza. Então você não vai ter sucesso em reprodução quando o aquário estiver sujo. Eles não vão conseguir se reproduzir, eles não conseguem mesmo. Eles até tentam limpar o ambiente ali onde eles vão fazer a postura, mas você tem que colaborar com isso também. Bandeiras e discos, eles preferem fazer a postura em objetos, normalmente eles escolhem folhas largas, de plantas largas, ou pedras, ou algum objeto que esteja numa posição vertical. Uma pequena angulação é favorável, até pelo estilo de natação do peixe, que vai fazer a postura nesse objeto. Então, se for 90 graus certinho, você vai dificultar isso, não é legal. Uma angulação bem leve é bem-vinda para que ele consiga entrar na postura, fazendo a postura dos ovos de uma forma mais confortável. Não significa que eles não vão fazer postura em objetos que estejam a 90 graus. Eles vão fazer, só que eles preferem angular. Os ovos têm um material meio que adesivo que faz com que eles grudem nessa superfície, previamente limpa pelos pais. Os pais vão lá, limpam esse ambiente, limpam tudo, deixa tudo bonitinho, brilhando, e aí eles vão começar a fazer a postura ali. Normalmente a região onde está esse objeto é muito bem protegida pelo casal, onde eles vão expulsar o resto do cardume para longe e outros peixes que estiverem por ali também. Então alguns peixes que passarem por ali desavisados vão sofrer agressões dos casais. Então prefira ter um aquário de amazônico, de preferência até só de bandeiras, mas a gente gosta de variar os nossos aquários, então procure colocar só peixes amazônicos que sabem interagir entre eles. Você vai ter um aquário bem equilibrado, garanto. Tudo limpo,
a fêmea vai depositar os ovos depois de uma corte, depois de todo um ritual nupcial ali. A fêmea vai depositar os ovos nessa superfície de preferência lisa e limpa. Posteriormente o macho vem e fertiliza esses ovos e ali estão fecundados. Vão defender ali esse local com toda a força possível, expulsando qualquer indivíduo que se aproxime. Algo bem interessante de observar nessas posturas é que eventualmente um ovinho ou o outro estraga, acaba ficando fungado, né? Um dos pais vão ali cirurgicamente retira esse ovo com fungo ou um ovo que não vingou, de repente que está morto, para que o problema não se espalhe pelo resto da ninhada. É bem legal de observar esse cuidado. A eclosão desses ovinhos costuma ocorrer em 2 dias aproximadamente, e aí nascem larvinhas, os alevinos com um saco vitelino, aquela barriguinha, que eles vão consumindo essa barriguinha deles. Esse saco vitelino tem nutrientes, eles vão consumindo esses nutrientes durante 4 ou 5 dias. Após esses 4 ou 5 dias, eles vão começar a ter uma natação mais estabilizada, começando a explorar o aquário com a guarda dos pais. Os pais sempre atrás, guardando os alevinos ali como se fosse uma grande creche. Os pais cuidam dos filhotes durante algumas semanas. Não se preocupe em separar os pais dos filhotes. Os pais vão cuidar desses filhotes durante algumas semanas. É lógico que esse cuidado parental pode eventualmente desaparecer. E aí os pais começam a predar os filhotes. Isso acontece. A natureza tem as suas surpresas, mas procure deixar eles com os pais o máximo de tempo possível. Muita gente não sabe, mas os ciclídeos americanos têm uma certa dependência da mucosa dos pais no início da vida. Eventualmente, quando não é encontrado algum alimento ali, ou até quando se encontra algum alimento dando sopa por ali, os filhotes consomem a mucosa dos pais. Isso é mais observado nos discos, onde os alevinos estão sempre ali colados nos pais, consumindo essa mucosa o tempo todo praticamente. Então não se preocupe em separar os filhotes agora, entre ali 2 ou 3 semanas. Os pais não vão predar eles nesse período. Você vai saber a hora de separar se você observar o seu aquário todos os dias. Os filhotes já estão nadando independentes e os pais já estão longe. Esse é o momento de você separar, quando os filhotes já estão mais independentes, correndo mais riscos. O cuidado parental acaba e aí até os próprios pais podem acabar predando os filhotes. Quando o cuidado parental acaba, que os pais começam a se distanciar dos filhotes, essa é a hora de separar os filhotes. Isso é gradual, então dá tempo tranquilo de você observar isso no aquário, identificar e conseguir separar na hora certa. O dimorfismo sexual desses peixes não é tão evidente, a não ser que eles estejam em época de reprodução. Nessa época de reprodução, a fêmea vai apresentar aquele clássico ovopositor, que é um aparelho que serve para botar os ovos, que é uma estrutura bem larguinha embaixo dela, e essa estrutura é virada para trás. Já o macho tem um aparelho chamado espermoderme. É o pintinho do bichinho. Esse espermoderme já tem o sentido oposto, ele é virado para frente. Um pequenino coque na cabeça do macho, uma protuberância de uma forma bem exagerada na comparação. Aquela protuberância que aparece no Floorhorn, aquela protuberância é bem discreta no macho do bandeira. Eu já consegui observar isso e eu tenho que concordar com essa parte. Parece que os machos realmente têm um pequeno calombo na testa. Parâmetros ideais para a água desse peixe é pH de levemente ácido a levemente alcalino. Eu observo que no levemente alcalino eles costumam ficar bem confortáveis. No levemente ácido é o que eles têm de origem. Na verdade, a origem deles, eles têm a água bem ácida, cara. É impressionante o pH da água original desses caras no meio ambiente. Mas no aquarismo, entre levemente ácido e levemente alcalino, é o que a gente consegue manter eles sem problemas e gerar as reproduções e tudo mais sem maiores problemas. Dureza da água entre 5 e 13 e temperatura. São peixes tropicais, gostam de água um pouquinho mais quente. Entre 26 e 30 graus é o ideal para esse peixe. Ele pode chegar até 15 centímetros, fica bem bonito, bem grandão, fica um peixão da hora, imponente. E eles podem viver até 8 anos. Na gravação desse vídeo eu usei como referência alguns artigos científicos. Se você quiser ter acesso a esses artigos, me peça pelos comentários que eu te passo os links. Mas eu tenho que referenciar um específico aqui que me ajudou bastante. É um artigo escrito pela Ana Lúcia Antunes e pelo Erivelto Goulart, Ciclídeos Neotropicais, Ecomorfologia Trófica. Um artigo muito legal. Se você tiver interesse em ler esse artigo, me peça nos comentários que eu mando para você o link.
Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado com essas informações sobre o acará bandeira. Peixinho muito bacaninha, muito legal. Um tanto quanto encrenqueiro, às vezes. Tudo justificável pelas questões de cardume e tudo mais. Mas é isso, um peixinho muito encantador, muito bonito. Uma das natações mais bonitas e tranquilizantes de serem observadas no aquário. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Tchau!